finalmente a gente está fazendo uma aula de logaritmos aqui no canal para ajudar a quem precisa, a quem está meio desesperado aí, porque não sabe esse tema até agora. Realmente é um tema muito importante, tá? Mas vamos com calma. Então já se inscreva aí no canal, tá? Comenta, curta, compartilha esse vídeo para ajudar o nosso crescimento, a nossa divulgação, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. E nessa aula a gente vai tentar tratar de todo o assunto de logaritmos. Claro, a gente não vai muito passar por função e tudo mais, mas sobre propriedades, sobre condição de existência, né, aplicações, e do jeito mais breve possível, tá? Para que você consiga sair desse vídeo aqui já com uma base muito bem estruturada sobre o tema. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu prometo para vocês, ou o dinheiro de volta, prometo para vocês que vocês vão sair daqui sabendo muito mais do que vocês vieram. Então vamos lá, vamos começar a estudar o logaritmo, né? Bom, o logaritmo ele é muito temido, né? Ele dá muito medo de ouvir o nome logaritmo, mas dá medo porque provavelmente você não tem uma base muito bem estruturada desse tema, certo? Porque ele nada mais é, se a gente for definir mesmo, um expoente, certo? Então a gente define o logaritmo como um expoente, ó. Simples assim. Beleza? Como assim o expoente? Bom, se ele é um expoente, ele deve aparecer também, o logaritmo, em temas como equações, funções exponenciais, tá certo? Ele abrange um ferramentário muito importante para que a gente consiga solucionar problemas de equações exponenciais. Então, vamos entender o que é esse logaritmo, né, melhor. É o expoente, ok, mas como assim? Bom, vamos supor então que a gente tem esse log de A na base B, é assim que a gente fala, tá? Log de A na base B. Esse log de A na base B ele é um valor que eu chamei de x. Como que a gente pode reescrever isso aqui, essa equação, tirando o logaritmo da jogada? Olha só, pessoal. Escrevendo isso de um outro jeito, a gente pode falar o seguinte, que A é igual a B elevado a x. Então, pera aí, ó. Olha só o que aconteceu aqui. Esse B, a gente já vai dar nome aí para as coisas. Esse B chutou o x para cima, beleza? B estava embaixo, o x estava em cima. O que aconteceu? O B chutou esse x, o x ficou como expoente, que é justamente a definição de logaritmo. Então, B elevado a x, e esse A ficou isolado da equação. Né? Não vou fazer setinha aqui, mas às vezes vocês encontram a representação assim, né, nos livros aí, como quiserem. Basta entender esse mecanismo aqui. Tá bom, então eu sei que o log de A na base B é igual a x, então B elevado a x é igual a A. Né? Eu escrevi ao inverso aqui, mas tanto faz. E agora, né? Bom, esse A gente chama ele de logaritmando, beleza? E esse B a gente chama de base. Tá certo, pessoal? Simples assim, ó. Simples assim. Tá certo? Bom, claro que dá para complicar um pouco, mas vamos com calma. Vamos aprender o básico para depois complicar, tá? E aí a gente tem uma condição de existência de qualquer logaritmo, tá? A gente tem que admitir certos valores para o logaritmando e para a base, os quais fazem com que um logaritmo exista. Então, olha só, essa condição de existência é só decorar, é facinho, quer ver? Esse A tem que ser maior do que zero. Fiz o zero feio aqui. Tá certo? Ó, o A é maior que zero. Esse Bzinho tem que ser maior que zero e também diferente de 1. Beleza? Diferente de 1. Porque as implicações estão aqui, ó. Beleza? Por exemplo, A maior que zero. Se A for igual a zero, não existe um x que, quando ele seja expoente de qualquer número, dê zero. Né? Isso não existe. X elevado a zero é igual a 1. Né? E B não pode ser 1. Né? Porque 1 elevado a qualquer número também resulta só em 1. Né? Ou, por exemplo, se B fosse 0, 0 elevado a qualquer número dá 0. Né? Então, essa é a condição de existência. Ó. Simples, é só decorar, pessoal. Não é difícil, tá? E aí, a partir disso, a gente já vai para um exercício de vestibular.
Não lembro qual que é o vestibular, mas é um exercício de vestibular onde ele pede o domínio dessa função de x. Essa função de x é dada pelo logaritmo de 2x mais 7 na base 1 sobre 2. Beleza? Então, o que é o domínio de alguma função? O domínio de alguma função são os valores de x que atendem à condição de existência dessa função. Então, aplicando isso, a gente vai ter o seguinte: 2x mais 7, ele é justamente o nosso logaritmando. E logaritmando tem que ser maior que zero, né? Então é isso que eu vou escrever, ó. 2x mais 7 deve ser maior que zero, certo? Então, para quais valores de x essa função existe, né? Olha só, isolando x, a gente tem o seguinte: 2x deve ser maior do que menos 7. Passei esse mais 7 para lá, subtraindo. Isolando x, dividindo os dois membros da inequação por 2, a gente tem que x deve ser maior do que menos 7,5. Tá certo? Aí é ideal escrever, né? X pertence aos reais, tal que x seja maior do que menos 7 sobre 2. É o domínio dessa função. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, definição de logaritmo feita, né? Tá aqui, ó, facinho, né? Vamos então tentar aplicar essa definição agora para alguns exemplos, certo? A gente tem 5 exemplos aqui interessantes de a gente entender melhor o que é essa jogada. Por exemplo, log de 9 na base 3. Quanto que vale esse número? Isso aqui é um número. Quanto que vale ele? A gente pode igualar ele, por exemplo, a x, né? Isso implica o seguinte: isso implica que, vamos lembrar, esse 3 vai empurrar o x para cima, certo? O x vira um expoente e o 9 vai ficar isolado. Então a gente tem o seguinte, ó, 3 elevado a x é igual a 9, né? Bom, aqui é fácil de resolver. A gente sabe que x tem que ser 2, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Como é que a gente resolve bonitinho? 3 elevado a x é igual a 9, só que 9 é 3 elevado ao quadrado. Bases iguais, né? Os expoentes eles são iguais também. Então daqui a gente conclui que x deve ser igual a 2. Olha só, logaritmo calculado aí. Não é tão difícil assim a princípio, né? Bom, aqui é a mesma coisa. Vou chamar, por exemplo, esse log de 8 na base 2 de a, certo? Tanto faz o nome. De novo, mesma coisa. Esse 2 empurra o a para cima, né? E o 8 vai ficar isolado. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. 2 elevado a a deve ser igual a 8. Maravilha? Bom, só que 8, aqui você já deve saber quanto que deve ser o a. Mas se você não souber, é simples, ó. 2 elevado a a, equaçãozinha de função exponencial, né? Equação exponencial aí. 8 é 2 elevado a 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, se eu deixar as bases iguais, eu consigo comparar os expoentes, né? Bom, então, sendo 8 igual a 2 elevado a 3, a gente conclui que 2 elevado a é igual a 2 elevado a 3, portanto, a é igual a 3, certo? A é o expoente que deve ser elevado a 2, né? O expoente que deve estar sobre 2 para que o número dê 8. Basicamente é isso, né? Opa, o que eu coloquei? Eu coloquei a ao cubo aqui. Pera aí, é a igual a 3. Aqui, ó, agora sim. Beleza? Olha só para esse outro exemplo aqui. Mesma coisa, tá? Vou chamar, por exemplo, de y. Tanto faz o nome. Bom, sem fazer as flechinhas, vamos tentar fazer de olho, né? Bom, se log de 16 na base 2 é igual a y, então 2 elevado a y deve ser igual a 16. Só que, vamos tentar colocar esse 16 na base 2. Bom, 16 é igual a 2 elevado a quarta. Daqui a gente tira que y é igual a 4, né? 2 elevado a y é 2 elevado a 4. Então y é igual a 4. Fácil, certo? Aqui os resultados, ó. Aqui a coisa começa a ficar legalzinha até. Vamos chamar, por exemplo, esse log aqui de b, né? De bzinho. Então log de 1/5 na base 25 é igual a b. Agora a gente tem que ir com calma, quer ver? Bom, aplicando a definição, a gente tem o seguinte:
25 elevado a b, olha só, 25 elevado a b é igual a 1/5. Agora é difícil de fazer de cabeça, né? Não importa. Vamos aplicar as propriedades de potenciação aqui para facilitar a nossa vida. O 25 é igual a 5 elevado ao quadrado, né? Então eu posso escrever isso daqui como sendo 5 elevado ao quadrado elevado a b. Isso é igual a 1/5. Só que 1/5 eu posso escrever sendo 5 elevado a menos 1, né? Porque esse 1/5 é 1 sobre 5 elevado a 1. Quando você inverte o numerador com o denominador, aí no caso, né, você está mudando o sinal do expoente. Tá? Propriedade de potenciação. Bom, então aqui, ó, outra propriedade de potenciação, 5 elevado ao quadrado elevado a bzinho, eu posso multiplicar esses expoentes. Então eu tenho 5 elevado a 2b. Isso daqui é igual a 5 elevado a menos 1. Né? Bom, igualei as bases, vamos comparar os expoentes, vamos igualar os expoentes. 2b, olha só, 2b, opa, 2b, ó, não 2 elevado a b. 2b é igual a menos 1, logo, isolando b, vamos passar esse 2 para lá, b deve ser menos meio, né? Pronto, tá aqui. Um pouquinho mais difícil, mas é só aplicar as propriedades de potenciação, tá certo? Agora, esse daqui também é legal, ó. Esse aqui também é legal. Parece assustador, né? Mas, olha só. A mais B, ó, eu ainda coloquei as condições aqui de existência, né? Eu falei, na verdade, é que eu coloquei A e B sendo maior que zero para me referir ao logaritmano e a base, tá? Mas aqui misturou A com B e aí confunde. Eu falei que A mais B é diferente de 1, né? Esse valor aqui é diferente de 1. E A mais B no caso, né? Aqui na verdade é A mais B, ó. Pera aí. A mais B. Pera aí que eu confundi aqui, galera. A mais B é maior que zero, né? Agora sim, A mais B é maior que zero. Beleza. Agora, e claro, esse termo aqui também deve ser maior do que zero, né? Vou colocar direitinho para não avacalhar. Deve ser maior que zero. Aí, legal. Bom, então vamos ver se tem algum valor, né? Disso aqui. Parece que não tem, mas vai ter, quer ver? A mais B, vamos chamar aqui, por exemplo, de um expoente... Vamos chamar de Z, tá? Tanto faz. Então, A mais B elevado a Z é igual a isso, certo? Aplicação da definição. Então vamos ver, vamos tentar escrever aqui, ó. A mais B elevado a Z é igual a quadrado mais 2ab mais b quadrado, certo? Legal, é isso aí, definição. Mas isso aqui, galera, isso aqui é um quadrado perfeito, ó. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Bom, quem que é o primeiro e quem que é o segundo? O primeiro deve ser A e o segundo deve ser B. Então é o quadrado dessa soma, né? Isso daqui é igual a A mais B ao quadrado, né? Produtos notáveis. Sabendo disso, olha só, a gente tem o seguinte, A mais B elevado a Z é igual a isso, né? A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado. Bom, bases iguais, né? A mais B é maior que zero, A mais B é diferente de 1, legal. Bases iguais. A gente tem os expoentes iguais, né? Então, o Z deve ser igual a 2. Espera aí que tá difícil aqui, pessoal. Z é igual a 2. Legal? Então tá aí, ó, primeira lousa feita aí, né? Interessante. Logaritmos não é tão difícil assim. É uma nova ferramenta aí para muitos, mas vamos com calma. Agora na próxima lousa, eu preciso que vocês fiquem comigo, que a gente vai falar de uma parte muito importante mesmo de logaritmos, que é o que definitivamente cai, estatisticamente mais do que essas outras coisas, né? Não que isso aqui não caia, mas vai cair a próxima lousa a mais. Então eu preciso que vocês fiquem comigo. Então me aguardem aqui que eu vou preparar a próxima lousa e me esperem, hein? Pelo amor de Deus. Para a nossa segunda parte da aula, então, a gente vai falar sobre as propriedades dos logaritmos, certo? Que é o que mais cai, né? Cai bastante mesmo. E na próxima lousa eu vou fazer alguns exercícios interessantes de aplicação dessas propriedades para vocês verem como é que vai aparecer na prova de vocês, beleza?
Então, vem comigo aqui que a gente vai falar sobre as propriedades dos logaritmos. Então, eu aproveito também para lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal se vocês estão gostando dessa aula até agora. E, claro, curta, comente e compartilhe o vídeo para dar aquela força para a gente, beleza? Conto com a ajuda de vocês, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as propriedades, hein? Bom, essa parte é a parte que cai bastante mesmo, né? Então, são algumas manipulações do que a gente pode encontrar nas provas. Né? É apenas isso, são manipulações, conversões de modos de escrever. Né? Aqui eu esqueci de colocar o igual, acabei de reparar. Pronto, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aqui eu vou enunciar. Todas essas propriedades são demonstráveis. Se vocês querem saber como é que se demonstra, vocês deixem nos comentários aí pedindo sobre como que se demonstra cada uma dessas propriedades. É possível, mas assim como você deve estar desesperado aí para aprender esse assunto logo, vamos só enunciar. Algumas eu vou comentar um pouco mais a fundo, mas vamos focar aí nos resultados já, né? Então, olha só, a primeira propriedade diz respeito a um produto, né? Então, vamos supor que aqui a gente tem um log de A vezes B na base C. Bom, A vezes B, ele está aqui esse produto é o nosso logaritmando. Quando isso acontecer, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Log de A na base C mais o log de B na base C, certo? Com as suas respectivas condições de existência aqui, como a gente viu na primeira parte, beleza? Bom, e o contrário também é válido, beleza? Não vamos se esquecer disso. Legal. Nossa segunda propriedade, então, é o log de A dividido por B na base C. Bom, se uma multiplicação resultar numa soma, uma divisão vai resultar numa subtração, né? Claro, não é simples assim que você anuncia isso, mas demonstrando a gente tem a subtração aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever o log de A na base C menos o log de B na base C. Mesma coisa. E aí a gente pode voltar para isso aqui também a partir disso. Tranquilo? Legal. Olha para essa terceira propriedade que interessante. Bom, é o log de A elevado a N. Não é o logaritmo que está sendo elevado a N. É o logaritmando que está sendo elevado a N. Cuidado, beleza? Quando o logaritmando estiver sendo elevado a um expoente n, a gente pode chutar esse expoente n virando um coeficiente que multiplica esse logaritmo. Calma lá. Bom, o log de A elevado a n na base B é a mesma coisa do que n que multiplica o log de A na base B. É a mesma coisa. Percebam que eu chutei esse n para lá. Né? Eu chutei esse n e aí ele virou um coeficiente que multiplica esse logaritmo. E o inverso também vale. Se a gente tem um coeficiente que multiplica esse logaritmo, a gente pode botar esse n em cima, a gente pode transformar esse n num expoente do logaritmando, tranquilo? Sem problema nenhum. Às vezes é útil, né? Não podemos esquecer da volta da propriedade, isso é muito importante. Olha só, agora a gente vai falar de uma propriedade muito interessante, que é a propriedade de mudança de base, também muito útil aí para a gente. Então, vamos supor que a gente tenha esse log de A na base B com uma base, né, essa base B aqui é meio chata de trabalhar, a gente não conhece, né? Bom, vamos supor que isso aconteça. A gente pode mudar a base desse logaritmo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, isso aqui vai dar uma fração, onde em cima eu vou ter o log de A numa base diferente C, que eu não conheço, que eu posso escolher qualquer uma que eu quiser, mas embaixo no denominador, essa base também tem que ser C. Então, log de A na base C dividido por log de B na base C. Cada componente com a sua condição de existência. Então, reparem que aqui o logaritmando continua sendo logaritmando e essa basezinha B se transforma em logaritmando no denominador, né? E aí ambos esses logaritmos estão sobre a mesma base C. Legal, muito útil também. Aí vamos estender um pouco esse raciocínio aqui para cima. Ó. Então agora a gente tem o seguinte, o log de A na base B elevado a N. A base é isso aqui, é B elevado a N. Bom, a gente pode primeiro aplicar uma mudança de base para esse logaritmo aqui.
como é que a gente vai fazer isso? Bom, fração log de A na base C, beleza? Dividido pelo log de B elevado a N na base C. Por que isso? Bom, porque esse N faz parte dessa base, beleza? A gente não pode esquecer dele. Bom, aí a gente pode aplicar essa propriedade agora, ó, a de chutar esse expoente virando coeficiente, né? Isso a gente pode escrever sendo assim, ó, log de A na base C dividido por, como é que vai ficar agora? N que multiplica o log de B na base C. Agora esse N é um coeficiente. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre N que multiplica log de A na base C sobre log de B na base C. Quer ver? Ó? Isso daqui é igual a 1 sobre N que multiplica o log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Né? Porém, isso aqui, ó, olha só para isso. Bom, isso aqui foi o que a gente escreveu aqui, né? Olha só. Aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar uma volta da propriedade, certo? Então, como é que a gente volta a propriedade? A gente ignora essa fração, ignora essa base C, e aí fica log de A na base B. Então, aqui a gente pode fazer isso, ó. Eu vou até apagar, para economizar espaço, e vou escrever no lugar disso aqui, log de A na base B. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí esse raciocínio. Espera aí. Vamos lá, 1 sobre N vezes o log de A na base B. Aí eu vou até comentar um outro esquema. Vamos voltar, por exemplo, essa propriedade para lá. O que a gente vai ter? Olha só, esse 1 sobre N ele virou um coeficiente desse logaritmo, né? Agora, esse 1 sobre N ele pode ser, então, um expoente de A, né? 1 sobre N sendo o expoente de A é a mesma coisa de escrever a raiz enésima de A, beleza? Mas eu não vou escrever porque não é tão útil assim. Mas é bom saber de todas essas idas e voltas, certo? Bom, essa propriedade aqui, pessoal, ela é interessante, que é a propriedade de inversão. Quer ver? Vamos aplicar a mudança de base nesse caso, mas aí essa basezinha C a gente vai falar que é igual a A. Quer ver? Olha só. A gente pode fazer isso numa boa, ó, fração, e aí a gente vai mudar a base desse logaritmo, né? Então, olha só. Para que base que a gente vai mudar? Para a base A. Quer ver? Eu quero. Eu estou falando que vai ser assim, então confia em mim. Olha só que legal. Bom, log de A na base A dividido por o log de B na base A. Beleza? Mas vem comigo aqui no nosso rascunho. Olha só, a gente tem o log de A na base A. Isso daqui é igual a x, por exemplo, né? Bom, vamos lá, vamos aplicar a definição. A elevado a x é igual a A, né? A elevado a x é igual a elevado a 1, certo? Que número que tem que ser esse x para que resulte em A elevado a 1? Bom, tem que ser 1, né? Então x é igual a 1, né? Se x é igual a 1, esse logaritmo aqui é igual a 1. Então, quando o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é sempre 1. Não importa qualquer que seja esse logaritmando e essa base, contanto que atenda a condição de existência, né? Bom, então eu sei que esse log de A na base A é igual a 1, né? Então, isso daqui é igual a 1, perfeito? Dividido pelo log de B na base A. Então, reparem no que aconteceu daqui para cá. Bom, log de A na base B. O A era logaritmando e B era a base. Aí ficou 1 sobre B, né, log de B na base A. Aí trocou o logaritmando e base. Né? Uma propriedade interessante também. Deixa eu apagar o nosso rascunho que a gente ainda vai usar ele. Tranquilo, gente? Então, olha só. Vamos aí para a nossa última propriedade. Também interessante, hein? Vamos reparar o seguinte. Eu quero saber o resultado disso aqui, de B elevado a log de A na base B. Vamos chamar, então, o log de A na base B de x, né? Bom, então, eu posso falar que B elevado a x, B elevado a x é igual a A, definiçãozinha, certo?
Legal. Bom, agora, esse log de A na base B é justamente, ó, né? Log de A na base B é justamente o x, né? Não foi isso que a gente definiu aqui? Bom, então isso daqui é igual a... vou escrever, vai. Isso aqui é igual a B... Peraí, gente, peraí, que tá confuso aqui. Isso aqui é igual a B elevado a x, certo? Só que quem que é B elevado a x? A. Né? Pronto. Então, reparem, B elevado a log de A na base B é sempre o valor A. Perfeito? Vou escrever de um jeito bonitinho aqui, porque está bagunçado, né? Agora, é importante que vocês saibam que algumas propriedades elas servem para demonstrar outras, né? Tá aqui, ó. As primeiras propriedades que são mais um pouquinho mais trabalhosas no raciocínio para demonstrar, mas também não é tão absurdo assim. Bom, isso aqui então é igual a A. Beleza? Vou aproveitar e apagar o nosso rascunho também. Então tá, pessoal. Então, olha só, essa parte da aula a gente falou sobre as propriedades. A nossa última parte a gente vai fazer alguns exercícios interessantes. Tranquilo? Fiquem comigo, não saiam daí.